amigos, que alegria poder estar aqui com vocês hoje. Mais um domingo, hoje é dia 5 de julho, agora são 8h57, nós vamos começar a nossa reflexão aí da semana. Que bom reencontrar vocês, né? Vamos aguardar as pessoas chegarem, né? Vamos aguardar aí a nossa companhia, né? E é muito bom. Ô, Maluzinha, tudo bem? Bom dia. Sônia, bom dia. Tudo bem? Legal. Roberta, bom dia. Elza, muito bem. Bom dia, José Luiz, tudo bem? Regina, bom dia. Inês. Ô, Kátia, que legal. Bom dia, Maria Isabel, Valéria. Muito bom chegando as pessoas aí. Vocês sabem que é muito legal, é que o nosso grupo já está com quase 600 pessoas, 600 membros. E isso é muito bom. Ô, Miguel, bom dia. Isso é muito bom porque refletir sobre o Evangelho é algo fundamental para a gente, né? É algo que nos alimenta. Então, é muito bom saber que tem muita gente disposta a fazer essa reflexão, né? Bom dia, Regina. E aí a gente vai fomentando esse processo de reflexão, né? Porque realmente é super necessário para nós, né? Porque o Evangelho é algo absolutamente atual, né? A gente brinca que é um manual de conduta, né? E é um negócio fantástico para a gente poder refletir sobre o dia a dia, né? Fala, Zeca, bom dia. Bom dia, Antônia. Bom dia, Tito, Daniela. O meu irmão Fernando, bom dia. Falando lá de Videira, Fernando com frio danado, acredito. A Sônia, bom dia. Que legal. Olha aí, a Vilma e o Luiz. Casal querido, bom dia. Clarice também, bom dia. Muito bem, muito bem. Pessoal, hoje são 9 horas, então a gente vai começando aqui, né? Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, e com certeza é um tema super atual, né? E aí a gente vai falar de justiça das aflições, né? É um tema que obviamente permeia a nossa vida, né? Mas ele mais que está presente hoje, né? Nessas circunstâncias que a gente tem vivido, né? Então, vamos refletir um pouquinho mais sobre esse tema hoje, para que a gente possa trabalhar ele internamente, né? Para que a gente possa trabalhar intimamente e a gente poder, ao longo da semana, né, ir aquecendo essas reflexões e ir transformando alguma coisa em nós, né? Essa é a ideia, né? Bom dia, Rosa. Vamos lá. Então, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, justiça das aflições. Item 3, nós vamos lê-lo, tá? As compensações que Jesus promete aos aflitos da terra não podem ocorrer senão na vida futura. Sem a certeza do futuro, essas máximas seriam um contrassenso. Aliás, bem mais, seriam um engodo. Mesmo com essa certeza, compreende-se dificilmente a utilidade de sofrer para ser feliz. Disse, para ter mais méritos. Mas então pergunta-se, por que uns sofrem mais que os outros? Por que uns nascem na miséria e outros na opulência? Sem nada terem feito para justificar essa posição. Porque para uns nada dá certo, enquanto que para outros tudo parece sorrir. Mas o que se compreende menos ainda é ver os bens e os males tão desigualmente repartidos entre o vício e a virtude. Ver os homens virtuosos sofrerem ao lado do mal, dos maus que prosperam. A fé no futuro pode consolar e levar
há paciência, mas não explica essas anomalias que parecem desmentir a justiça de Deus. Entretanto, desde que se admita Deus, não se pode concebê-lo sem perfeições infinitas. Ele deve ser todo poder, toda justiça, toda bondade, sem o que não seria Deus. Se Deus é soberanamente bom e justo, não pode agir por capricho nem com parcialidade. As vicissitudes da vida têm, pois, uma causa. E uma vez que Deus é justo, essa causa deve ser justa também. Eis do que cada um deve se compenetrar bem. Deus colocou os homens sobre o caminho dessa causa pelos ensinamentos de Jesus. E hoje, julgando-os bastante maduros para compreendê-la, a revelou inteiramente pelo Espiritismo, quer dizer, pela voz dos Espíritos. Isso é o que Kardec nos traz, né? Kardec, então, nos dá uma reflexão, porque esse item é puramente reflexivo, né? Ao ler, ele já traz uma série de reflexões, né? O mais importante para nós ele fala aqui sobre a compensação da vida futura, né? A compensação da vida futura. Então, a gente está aqui vivendo só pelo amanhã. Essa é uma visão que a gente precisa ajustar, né? A gente sabe no íntimo que as aflições que nos dominam, que muitas vezes nos tomam um tempo, nos tomam um espaço, essas aflições têm uma origem, têm uma causa, e nós então precisamos não nos alimentar puramente só da compensação da vida futura, mas nós devemos nos alimentar do que essas aflições nos dizem para poder nos ajudar, nos estimular a uma mudança no tempo e no espaço, nesse momento. É esse o olhar que nós precisamos estimular em nós, embora saibamos das compensações da vida futura. Quando Jesus nos traz as bem-aventuranças, e essa é a origem desse capítulo, né? Bem-aventurados os aflitos, ele diz tudo aquilo que nós precisamos ouvir de que há, sim, uma expectativa de transformação, porque aí a gente lembra que a espiritualidade nos traz essa informação, de que todos nós saímos do simples e ignorante e um dia atingiremos essa perfeição de Jesus. Né? Porque Jesus também diz, e isso a gente vê pelo Evangelho de João, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Essa é a mensagem que Jesus deixa para os apóstolos e por consequência para nós, né? Que também de alguma maneira hoje nos tornamos apóstolos do Cristo, né? Ainda que apóstolos vamos ser trainee de apóstolos, né? Nós estamos aqui nos aspectos de, né? Nós estamos nos esforçando para ser um apóstolo do Cristo, né? Essa é a ideia, né? Essa é a ideia. Então, quando ele diz isso, no mundo tereis aflições, né? Primeiro, nós não estamos aqui para nos acomodar nas aflições. Isso é um fato muito importante da gente pensar. Né? Nós não estamos aqui vivenciando as nossas dificuldades, as nossas vicissitudes, como diz Kardec, não é para estarmos aqui de braços cruzados, achando que está tudo bem, né? Que, não, olha, eu não vou fazer nada, está aflito, eu tenho que seguir assim, eu tenho que continuar com essa aflição mesmo, porque é assim que Deus quer, é assim que as coisas são. Não é assim que a gente precisa ver as aflições, né? Pensando um pouquinho, né? Quando ele fala aqui da opulência, né? As vicissitudes daqueles que estão na opulência ou naqueles que estão na miséria, enfim. Hoje nós estamos vivenciando uma situação da pandemia, uma situação que nos equilibra nas mesmas frequências, na frequência do medo, na frequência da insegurança, na frequência da incerteza. Empresários riquíssimos, assalariados em situação difícil, né? Nós
nos equilibramos nas aflições. De alguma maneira, hoje, temos uma aflição sem condição social privilegiada, ou não. Nós estamos vivenciando um momento onde a aflição impera. Agora, vamos entender o que significa essa aflição para nós, né? Significa que há algo que eu preciso mudar para sair dessa aflição. Há algo que eu preciso trabalhar, me esforçar para transformar em mim, na minha mente, na construção deste espírito atual que somos todos nós, na construção para que essa aflição se dissipe. E de que maneira? Mudando o nosso ponto de vista, ou o nosso entendimento, ou a nossa interpretação sobre essa aflição que eu estou vivenciando. Isso é muito importante da gente pensar, né? Porque Jesus, quando fala, eu venci o mundo, quando ele nos traz essas pequenas 4 palavras, eu venci o mundo, quer dizer o quê? Que Jesus, em algum momento, foi esse espírito imperfeito que hoje nós somos. Não como Jesus, mas na trajetória desse espírito que conhecemos como Jesus, não é? Então, Jesus, como é a lei natural, também foi criado um espírito simples e ignorante em algum momento de bilhões e bilhões e bilhões de anos atrás, né? E quando ele completou esse processo de transformação, esse processo de aderência à lei de amor integral, ele venceu. Ele venceu os seus próprios obstáculos. Então, quando ele foi chamado pelo Pai para construir esse planeta para nós, ele já era perfeito. Mas ele fez um percurso como o nosso. E isso quer dizer que todos nós também faremos. Ele estimula a gente que essas aflições, elas são temporárias. Elas são temporárias para o espírito. Agora, vai depender de cada um de nós o como trabalhar essas aflições para que a gente possa, então, sair deste momento aflitivo, sair desta vivência aflitiva para poder transformar em espírito que tem um novo olhar, né? Como Paulo dizia, né? Deixai morrer este homem velho e fazei nascer o homem novo. Todos os dias nós podemos ser homens novos, ou seja, espíritos novos, renovados. E é isso que Jesus nos convida, né? Ao fazer esse convite que tem de bom ânimo, eu venci o mundo, né? Mas voltando a Kardec, né? Então, ele diz ali que uns sofrem mais que outros. Essa é a lei de ação e reação. É a lei de causa e efeito. É a lei que torna, e Kardec alerta isso para nós, né, claramente, se Deus é infinitamente bom, justo, misericordioso, né, essa lei de causa e efeito é uma lei de justiça. É uma lei educativa, é uma lei de amor. Então, quando nós estamos vivenciando uma situação, uma vicissitude, como ele fala, nós estamos ali sendo convidados a mudar o nosso ponto de vista e o nosso entendimento sobre aquela circunstância. Mas de que maneira nós podemos fazer isso? Através da lucidez. Nós não podemos mais ficar vinculados ao processo ilusório, a um processo de dizer, deixa a vida me levar, né? No sentido de que as coisas vão se resolver por si só. Não, as coisas não vão se resolver por si só se você não transformar as suas visões e as suas interações com as situações, com as pessoas, com os relacionamentos. Porque sim, enquanto houver relacionamento, enquanto houver troca, certamente virão situações aflitivas, situações onde nós seremos colocados em xeque. Seremos colocados, você, ao não reagir às situações
ao não interagir da forma adequada? Você se tornará cúmplice ou você se tornará uma pessoa íntegra que não vai fazer as interações que podem te comprometer na lei normal da vida? Então, as situações que você vai vivenciando são as situações naturais das relações humanas, das relações familiares, das relações do trabalho, das relações do dia a dia e do cotidiano. Então, é preciso assumir essa responsabilidade de que em nós está toda a chave das resoluções das nossas aflições. É preciso romper com aquela visão que muitas vezes nós estimulamos ou nós, de que maneira eu posso dizer? Muitas vezes nós alimentamos uma visão de vitimização que muitas vezes acabamos sendo envolvidos por ela. Envolvidos por não estar atento, envolvidos por não estar em alerta, por não estar em vigília, por não refletir. Então, muitas vezes nós nos colocamos naquele papel, naquela vitimização, e nós não podemos mais terceirizar essa responsabilidade. Essas aflições têm resolução, e a resolução não é uma fuga, ou a resolução não é uma simples situação de autoflagelação. A resolução passa pela mudança do nosso olhar, do nosso ponto de vista, do nosso entendimento, para poder então compreender o nosso papel nesse processo reencarnatório, o nosso papel conosco mesmo e com todos aqueles que nos cercam, para poder fazer a nossa modificação, a nossa transformação como espírito. Então, é muito importante que a gente possa perceber que esse planeta é propício a isso. Nós estamos trabalhando as situações e coexistindo nesse planeta com vícios e virtudes, com pessoas viciosas e com pessoas virtuosas. Eis aí o nosso grande desafio. O nosso desafio de poder mudar o nosso olhar sobre o que é que estamos fazendo nessa existência. Não mais entender que essa existência é uma existência puramente aventureira, mas ela tem um valor fundamental, que é a origem do porquê nós estamos vivendo hoje. Por que estamos existindo em 2020, em julho de 2020? O que é que estamos fazendo todos os dias ao acordar? Nós estamos aqui nessa existência para mudar quem somos, para poder ficar vigilante com os nossos pensamentos, para poder ficar atento com aquilo que estamos sentindo, para poder ficar atento com tudo aquilo que estamos alimentando à nossa volta. E isso é fundamental que entendamos que cada experiência nova, cada vivência que estamos tendo, ela está sendo trazida a nós como memória. É a nossa memória que está sendo alimentada. É a memória de um fato novo que vai se juntar a fatos anteriores do espírito, que vão fazendo com que a forma de perceber, a forma de interagir, a forma de sentir vai se transformando. Então, a oportunidade, o dom da vida que o Pai dá para cada um de nós, a oportunidade que Jesus está cultivando em nós, a oportunidade de conhecer a doutrina, a oportunidade de refletir, a oportunidade de perceber tudo aquilo que Ele deixou para nós como vivência dele quando passou por aqui. A oportunidade de conhecer a doutrina que os Espíritos nos esclareceram tão bem através de Kardec. Essas oportunidades existem para nós com uma única razão:
para que possamos transformar quem somos e transformar esses sentimentos que habitam em nós. Transformar a forma de eu enxergar o outro, a forma de eu sentir o outro, a forma de eu sentir a minha existência. É isso que nós estamos fazendo aqui. É exatamente essa a visão que nós precisamos ter sobre a nossa existência. Esse é o nosso objetivo existencial. O objetivo existencial não é acumular bens, não é, enfim, aproveitar a vida. Aproveitar a vida é uma expressão absolutamente ampla. Aproveitar a vida para poder melhorar quem somos. Aproveitar as relações humanas, as relações que temos no nosso cotidiano, as relações viciosas ou virtuosas que temos, para poder vivenciar uma transformação íntima. E essa transformação, ela é processual, ela é passo a passo. Mas o mais importante é que possamos estar atentos à nossa volta, atentos a tudo que estamos passando, as nossas relações. Então, isso é muito importante que nós tenhamos essa consciência do porquê existimos hoje, não é? Vamos ver se tem alguma coisa aqui. É isso aí, a transformação, né? É essa a ideia. Essa transformação, quando a gente fala em transformação, a gente fala muito, nós espíritas dizemos muito, né, da reforma íntima, né? Mas isso não é um chavão, né? Na verdade é um processo de reflexão constante, né? O processo reflexivo, ele não se dá em uma hora do dia, em algum momento. Não, nós temos que educar a nossa mente para isso. Nós temos que educar a nossa mente para poder estar sempre lúcido no que diz respeito. Por que eu falei isso? Por que eu agi dessa maneira? Qual foi o sentimento que fez eu agir dessa maneira, né? O que foi que eu trouxe no meu pensamento, né, que me fez ter essa decisão, né? Porque muitas vezes uma aflição pode causar na gente uma fuga, não é? Nós temos que ter muito cuidado com isso, muito cuidado, porque às vezes é lógico que você não vai ficar, a aflição não está aqui, não existe para nós, para que nós tenhamos assim aquela visão de não, vamos viver nessa aflição porque é assim que assim que Deus quer, assim que Deus quis, não. Mas a aflição, ela não pode ser ignorada. Simplesmente eu tenho uma aflição aqui, eu mudo, eu vou olhar para cá e esqueço disso. Não. Eu tenho uma aflição, eu tenho um aprendizado dessa aflição, eu tenho uma resolução frente a essa aflição. E se eu puder resolver, eu resolvi aqui a aflição e vou para a próxima relação. E vou ter novas aflições, certamente, porque eu estou aqui para isso. Nós estamos aqui para resolver situações que não estão bem resolvidas em nós. Esse é o ponto. Agora, terão aflições que nós não poderemos simplesmente resolver sair. Nós temos que resolver e coexistir com uma outra visão, sem agora estar com uma visão aflitiva, mas com uma visão de entendimento, com uma visão de compaixão, com uma visão de ressignificação daquela relação. Porque sim, tem situações que nós não temos como, vamos dizer assim, dar como resolvido no sentido de simplesmente deixar aquela situação para trás, né? A gente precisa mudar a nossa forma de interagir, a nossa forma de interpretar, de sentir, de pensar frente àquela situação que a gente está vivenciando, não é? Vamos aqui ouvir um pouquinho. Vocês, uma pena que a gente não está presencialmente, porque aí as pessoas falam e a gente vai interagindo, né? A Leninha fala, a desigualdade humana não decorre de obras do acaso ou de capricho de Deus, mas da ação diferenciada das almas imortais ao longo de suas vidas. É isso mesmo, são as causas anteriores, né? É isso, são as causas anteriores e as causas atuais, que nós vamos falar já também, né, sobre isso, mas
É importante ter essa visão, né? Flávio diz, transformar ou melhorar um pouco a cada dia sem estresse, ser melhor hoje do que fomos ontem, ser melhor amanhã do que hoje, a regularidade melhor do que a intensidade. Perfeito, Flávio, é essa a visão. Um dia de cada vez, é exatamente isso, nós temos que pensar isso, não nos martirizar, porque somos ainda capazes de pensar ou de sentir coisas que não estão alinhadas com a lei de amor. Não, nós somos imperfeitos sim, temos potenciais maravilhosos para crescer, mas é isso, é um dia de cada vez, como você bem disse, né? Hoje eu vou tomar decisões, e olha, Santo Agostinho fazia isso, né? Como ele mesmo diz, né? Ao final do dia ele fazia uma reflexão sobre como tinha sido o dia dele, as coisas que ele tinha acertado e as coisas que ele tinha se equivocado. E ele pedia a Deus que pudesse, então, no dia seguinte, fazer diferente, fazer uma escolha melhor frente àquelas situações. É exatamente isso. Um dia de cada vez, e hoje vai ser melhor que ontem e amanhã, com certeza, será melhor que hoje, né? A Simone diz assim, as aflições são resultado das nossas escolhas, ainda equivocadas, distantes da lei de amor. Se escolhemos conforme a lei, não sofremos, é isso, né? Então a gente vai ter cada vez mais, e a gente tem o tempo todo, as escolhas. Nós escolhemos o tempo todo, escolhemos se nós vamos levantar da cama, escolhemos se nós vamos trabalhar, escolhemos se nós vamos reagir à frente às situações, nós escolhemos o tempo todo. As nossas escolhas, se não forem baseadas com a lei de amor, vai nos afligir. Se as nossas escolhas forem definidas, baseadas na lei de amor, nós então vamos vivenciar situações de bom ânimo, de serenidade e de entendimento, né? Maria Cristina fala, saibamos vivenciar transformações no nosso dia a dia, é isso, né? Que a gente vá acumulando, né, Maria Cristina? A gente vá acumulando, é degrau por degrau, é passinho por passinho, não tem problema. Nós não estamos aqui, a natureza não dá saltos, essa é a grande afirmação. Todos nós fazemos um processo passo a passo, é um processo de transformação devagarinho, mas nós vamos consolidando isso, nós vamos aos poucos vamos trazendo isso como uma bagagem do espírito, né? Nós vamos fazendo isso como o patrimônio espiritual de cada um, né? E isso é muito bonito, né? Porque isso faz com que cada um de nós seja responsável pelo seu próprio destino, o livre-arbítrio, né? Cada um de nós seja responsável por chegar no tempo de cada um, né? Não tem assim uma regra, cada um de nós tem o seu momento, tem a sua, né, tem a sua forma de avançar, né? O Décio diz, é um processo contínuo, pautado nas experiências já vivenciadas. É isso mesmo, né? Nós vamos, então, passando por essas vivências, aquelas vivências vão acumulando experiências e essas experiências vão nos fazendo crescer como espíritos, né? Essa é a ideia. Essa é a ideia. Então, nós entendemos que muitas das coisas vêm das nossas próprias escolhas atuais, muitas das aflições, né? As aflições, as decisões que tomamos frente às pessoas, frente aos fatos, frente à vida como um todo, se ela não for uma escolha realmente baseada na lei de amor, ela vai, como a lei natural de ação e reação, ela vai trazer uma consequência, né? Uma consequência. Vamos dizer que eu fiz uma escolha baseada na minha, né, no meu egoísmo, né? E isso vai trazer uma consequência lá na frente, né? Enfim, tem as causas atuais das aflições, e que eu vou ler um trecho de Emmanuel aqui muito bacana sobre isso, e tem as causas anteriores também. Tem as causas anteriores, que são causas que vão estar presentes, registradas na minha memória, no meu perispírito, porque essa é a lei de educação, essa é a lei de justiça do Pai. Ele vai fazer com que dar a chance para a nossa reencarnação, para que neste processo reencarnatório atual, eu possa trabalhar algumas questões que eu darei conta. Lembra que a gente já falou isso aqui? Deus é tão bom, Deus é tão justo e é tão amoroso, que Ele não vai nos dar
situações a serem vivenciadas que não daremos conta. Então, tudo aquilo que nós tivemos aqui como desafios reencarnatórios, como situações a serem vivenciadas nessa reencarnação, elas são para a resolução de situações que eu trago em mim, resolução de situações que eu venho impresso em mim, como minhas memórias que precisam ser trabalhadas. Cada memória tem um sentimento e esses sentimentos é que precisam ser trabalhados. São essas as vivências que eu estou sendo convidado a mudar, a transformar em mim nessa existência atual. Então Deus é tão bom, é tão justo, que nessa circunstância das causas anteriores, nós então vamos sendo convidados a ter um novo olhar, a ter uma nova decisão frente às mesmas situações que ainda trazemos em nós. Porque às vezes agimos repetidamente frente àquelas situações com as mesmas escolhas? Porque elas são as mais fáceis, porque elas estão registradas em nós e elas então são, vamos dizer assim, as reações inerciais, elas são a inércia nossa. A gente tomou, levou, entendeu? Aquela coisa assim, bateu, tomou. É aquela situação onde a gente tem, sem refletir, como uma situação quase que automática nossa. Então, é isso que a gente precisa estar atento, para que a gente possa mudar, fazer novas escolhas frente às velhas situações, frente às mesmas situações que estamos vivenciando vida após vida, ano após ano. Então, a gente precisa estar atento a essas causas anteriores, né? Muito bem. Então, um trecho de Emmanuel é muito interessante. Deixa eu ver aqui. Que vale a pena a gente frente a isso, né? Que é o seguinte, ó. Esse é do livro Religião dos Espíritos, da FEB. O capítulo é Examina a própria aflição. Olha que legal. Ele diz assim: examina a própria aflição para que não se converta a tua inquietude em arrasadora tempestade emotiva. Olha que interessante, né? Tem toda a razão logo nessa primeira frase, né? Examina a própria aflição para que não se converta a tua inquietude, ou seja, a tua aflição, em arrasadora tempestade emotiva. Gente, isso é uma realidade. Quando estamos no meio, vamos dizer assim, no meio da tempestade, no meio de um furacão, no meio de uma situação aflitiva, séria, muitas vezes nós não conseguimos refletir sobre aquilo. É preciso, então, lembrar que no meio das aflições, nós não estamos sós. Nós não estamos desamparados. É preciso ver sempre a presença do Pai nos amparando. A presença desse Deus tão generoso que nos deu o dom da vida. A presença desse Cristo que governa esse planeta e que nos convidou a vivenciar as nossas existências neste planeta, dizendo que vem para este planeta que eu cuido de você. O Cristo disse isso. Eu cuido de você. Eu estou contigo. Eu estou ao teu lado. Eu muitas vezes até te carrego no colo. Então veja, no meio de tudo isso, nós nos fechamos no problema e não percebemos a grandeza do Pai. Não percebemos, mesmo que as aflições sejam causadas por nós, mesmo que elas tenham origem em nós, não percebemos que o Cristo está conosco,
Não percebemos a presença abnegada dos nossos mentores, daqueles que se comprometeram conosco de nos cuidar. Não percebemos, não é? Então, nós entramos numa tempestade emotiva. Nós entramos numa situação onde só somos capazes de olhar o problema. Nós não encontramos em nós a capacidade de olhar para fora, de olhar no entorno, de olhar para dentro de nós, para perceber todas as potências do Espírito, todas as potências que carregamos em nós para sair dessas aflições. Nós não conseguimos ver isso. Então esse é um alerta importante para que tenhamos em nós mesmos resoluções das nossas dificuldades, para que olhemos para tudo isso com um olhar esperançoso, com um olhar de que entendamos que nada é definitivo, que as aflições são passageiras, são temporais, né? Mas vamos seguir, Emmanuel. Todas as aflições se caracterizam por tipos e nomes especiais. E ele vai listar as aflições. A aflição do egoísmo chama-se egolatria. Olha. A aflição do vício chama-se delinquência. A aflição da agressividade chama-se cólera. A aflição do crime chama-se remorso. A aflição do fanatismo chama-se intolerância. A aflição da fuga chama-se covardia. A aflição da inveja chama-se despeito. A aflição da leviandade chama-se insensatez. A aflição da indisciplina chama-se desordem. A aflição da brutalidade chama-se violência. A aflição da preguiça chama-se rebeldia. A aflição da vaidade chama-se loucura. A aflição do relaxamento chama-se evasiva. A aflição da indiferença chama-se desânimo. A aflição da inutilidade chama-se queixa. A aflição do ciúme chama-se desespero. A aflição da impaciência chama-se intemperança. A aflição da suvinice chama-se miséria. A aflição da injustiça chama-se crueldade. Cada criatura tem a aflição que lhe é própria. A aflição do reino doméstico e da esfera profissional, do raciocínio e do sentimento. Os corações unidos ao sumo bem, contudo, sabem que suportar as aflições menores da estrada é evitar as aflições maiores da vida. E por isso, apenas eles, anônimos heróis da luta cotidiana, conseguem perceber e acumular em si mesmos os talentos de amor e paz reservado por Jesus aos sofredores da terra, quando pronunciou no monte a divina promessa: bem-aventurados os aflitos. Né? Então, Emmanuel traz essa reflexão para nós, né? Percebendo que as aflições bem resolvidas, bem compreendidas e bem transformadas, nos libertarão das maiores dores dessa existência, né? Porque as aflições que vivenciamos têm um caráter educativo. Obviamente, algumas delas, provavelmente, elas não sumirão, não desaparecerão, mas elas terão um impacto menor na nossa existência,
se a gente puder perceber a grandeza da oportunidade que essa aflição nos traz, a grandeza desta oportunidade de transformar a partir dessas vivências que somos convidados a repensar e a refletir sobre cada uma delas, né? Então, muitas vezes cultivamos muitas dessas aflições trazidas por Emmanuel a partir desses sentimentos em desalinho, desses sentimentos em desequilíbrio à lei do amor. E são essas as aflições que predominam, né? Que nos trazem maiores dores no cotidiano. São essas aflições que nos permitem, muitas vezes, através delas, dessas oportunidades, repensar e revisar aquilo que estamos cultivando em pensamento e em sentimento em cada um de nós, não é? Então essa é uma lição muito bonita de Emmanuel, né? É uma lição que a gente deve buscar dentro de nós, né? O título nos lembra que plantar é uma escolha, a colheita é certa, né? É isso mesmo, né? É isso mesmo. Então, tudo aquilo que estamos hoje semeando, tudo aquilo que estamos, porque é isso, né? A vida é um campo. A gente fez uma reflexão aí há uns 2 meses atrás. A vida é um campo imenso, é um campo fértil. Imagina vocês, um campo que a gente pode jogar as sementes. Que semente é essa que eu estou jogando nesse campo da vida, né? Quais são as sementes? Porque as sementes que eu semear são as plantas, são os frutos que eu colherei, né? E isso não é nenhuma ameaça, né? Essa é uma lei da natureza, é uma lei natural, né? Então é importante que a gente tenha essa compreensão de tudo aquilo que eu estou plantando, aquilo que eu colherei, né? E é óbvio que essa colheita se dá o tempo todo, esse plantio se dá também o tempo todo, né? Então, obviamente, nós já fomos capazes de fazer semeaduras terríveis, né? Hoje somos menos, hoje semeamos melhor, vamos chamar assim, né? Então, esse é um processo já de mudança ao longo das nossas existências, né? Um processo de transformação frente às nossas situações do cotidiano, né? Então isso já é um progresso, gente, é isso. É um progresso. Nós estamos num progresso contínuo, né? Isso é importante que a gente pense. Hoje eu sou melhor que ontem, como foi dito aqui, né? Hoje eu sou melhor que ontem, amanhã eu serei melhor que hoje, e assim a gente vai conquistando degraus, assim a gente vai numa progressão contínua, né? É isso que é importante a gente pensar, né? Também trago aqui do livro Caminho, Verdade e Vida, também de Emmanuel, uma reflexão vinculada a essa das aflições, muito interessante, né? O capítulo é 83, chama-se Aflições, o nome do capítulo. É inegável que em vosso aprendizado terrestre atravessareis dias de inverno ríspido, em que será indispensável recorrer às provisões armazenadas no íntimo nas colheitas dos dias de equilíbrio e abundância. Olha o que Emmanuel está trazendo para nós. Passamos por processos de inverno ríspido, de situações mais difíceis, né? Parece que vai se alternando, né? Temos fases serenas e fases difíceis, e fases serenas e fases difíceis, enfim, cada um sabe bem como vivencia a vida, né? Mas de qualquer maneira ele diz assim: nos invernos ríspidos recorre àquele estoque, aquele conhecimento, aquele entendimento que você está plantando, que você está cultivando e que você tem armazenado em você, né? Lembra disso, ele está te lembrando, né? Que nas situações difíceis, recorre às tuas potências da alma, recorre àquilo que você traz, que já é o teu patrimônio. Não esquece disso. Nós temos capacidade de resolver todas as dificuldades que fomos convidados a vivenciar. Nós temos, nós mesmos, as possibilidades de solucionar e de sair
dessas circunstâncias difíceis que muitas vezes nos encontramos. Então é para lembrar isso, né? Contemplareis o mundo na desilusão de amigos muito amados, como templo em ruínas, sob os embates de tormenta cruel, né? Muitas vezes nos deparamos com as tormentas, né? Com essas tormentas, muitas vezes, na maior parte delas, causadas exclusivamente por nós, né? As esperanças feneceram distantes, os sonhos permanecem pisados pelos ingratos. Os afeiçoados desapareceram, uns pela indiferença, outros porque preferiram a integração no quadro dos interesses fugitivos do plano material. Isso se dá sempre em cada um de nós. Em alguns momentos vamos perceber que cada um dá o que tem. E é importante que a gente lembre sempre disso. Nós, muitas vezes, exigimos do outro algo que ele não pode dar. E isso é absolutamente natural, né? Que cada um só possa oferecer aquilo que possui, aquilo que tem construído em si mesmo, né? Então, é importante que deixemos de exigir algo do outro. Vamos olhar para nós nesse sentido, que a gente possa compreender que a chave de sentir a dor, de sentir ou não essa dor, está em cada um de nós. Está na forma de como nós encaramos as circunstâncias da vida que somos convidados a passar, não é? Então é importante que entendamos isso. A forma como interagimos com as situações, com as vivências, é que vão nos trazer o alívio ou o sofrimento, dependendo daquilo que escolhermos, não é? Quando surgir um dia assim em vossos horizontes, compelindo-vos à inquietação e à amargura, certo não vos será proibido chorar. Entretanto, é necessário não esquecerdes a divina companhia do Senhor Jesus. Não esqueçamos. Não esqueçamos que não estamos sós, como falamos ainda há pouco, né? Não esqueçamos que não estamos vivenciando isso absolutamente sós, que nós estamos acompanhados por espíritos maravilhosos, que são capazes de nos auxiliar nas piores ou nas maiores angústias que vivenciarmos. Supondes acaso que o mestre dos mestres habita uma esfera inacessível ao pensamento dos homens? Julgais, porventura, não receba o Salvador ingratidões e apodos por parte das criaturas humanas diariamente? Antes de conhecermos o alheio mal que nos aflige, ele conhecia o nosso e sofria pelos nossos erros. Não olvidemos, portanto, que nas aflições é imprescindível tomar-lhe a sublime companhia e prosseguir avante com a sua serenidade e o seu bom ânimo. Então, não nos esqueçamos que nós não estamos sós nessa vivência. Não nos esqueçamos que Jesus entende cada um de nós, conhece cada um de nós. Ele tem absoluta segurança de que todos nós seremos vitoriosos nas nossas escolhas. Pode ser que não seja nessa vida, pode ser que não seja na próxima, pode ser que seja daqui a milênios, mas nós temos vamos dizer, esse é o único determinismo que estamos submetidos. Esse é o único determinismo que estamos submetidos, que é que um dia seremos perfeitos. Um dia seremos que nem Jesus. E ele sabe disso.
E Ele conhece as nossas potencialidades. E Ele conhece ainda as nossas dificuldades. Por isso é que Ele dá esse ânimo para nós. Esse convite a ter bom ânimo. Dizendo a nós que Ele venceu o mundo. E é por isso que Ele está conosco. E Ele sabe que cada um de nós também vencerá o mundo. E se Jesus sabe disso, estava na hora da gente saber também, né? Da gente ter essa consciência. Por quê? Porque se Ele diz isso para nós, como é que nós vamos duvidar dele? Como é que nós vamos duvidar daquilo que o Cristo, que é esse gestor planetário amoroso, esse que convidou cada um de nós a estar aqui hoje, como é que eu vou duvidar disso? E Ele diz isso para nós. Para que a gente possa ter entendimento de que tudo isso passará. Aliás, Chico teve essa informação por Emmanuel de que a nossa querida mãe mandou avisar isso para ele. Tudo passa. A forma como a gente vivencia é que muitas vezes nós arrastamos um tempo maior do que deveríamos. Às vezes nós adiamos a resolução das nossas dificuldades por uma simples escolha. E Jesus também, ao encontrar Públio Lentulus, também faz esse convite. No livro Há 2000 anos, ele diz assim: está no teu querer aproveitar esta oportunidade agora ou daqui a milênios. Não era uma ameaça de Jesus, era simplesmente uma informação a ele e a cada um de nós, que está no nosso querer, na vontade, que é o principal atributo de cada um de nós. Está no nosso querer aproveitar essas oportunidades agora, mas que não tem problema. Se nós não aproveitarmos agora, em outros momentos aproveitaremos. Em outras circunstâncias, em algumas existências para frente, na próxima, nessa, quem sabe. Então, vamos perceber que essas aflições são causadas por nós e elas existem para nos alimentar de esperança ao transformar aquilo que somos, aquilo que pensamos, aquilo que sentimos. Esse é um convite frequente que vivenciamos. Então, o que estamos esperando? Vamos trabalhar nisso, vamos nos esforçar nisso, vamos perceber a grandeza do Pai, a grandeza do Cristo, a grandeza dos nossos espíritos protetores, de estarem ao nosso lado, nos estimulando, nos incentivando, dizendo: você consegue, você é capaz, eu estou aqui contigo. Então vamos aproveitar tudo isso que estamos vivenciando a nosso favor. Vamos fazer da nossa vida uma vida melhor, vamos fazer de quem somos pessoas melhores, escolhas melhores na nossa vida. Graças a Deus, temos a doutrina espírita que nos estimula a isso. Temos a doutrina que os espíritos trouxeram para cada um de nós, temos o resultado desse trabalho tão generoso de Kardec para fazermos então as nossas melhores escolhas diante dos atos e dos fatos da vida. Tá bom? Muito bem, queridos amigos. Então, era isso que eu queria compartilhar com vocês e vou pedir a vocês que busquem se conectar agora para que a gente possa fazer uma prece que envolva não só cada um de nós, que envolva nossos familiares, que envolva cada um daqueles que estão neste planeta, encarnados ou desencarnados, irmãos que sofrem, irmãos que vivenciam as suas dores, irmãos que muitas vezes se veem reféns de situações tão aflitivas. Ó Jesus querido,
queremos agradecer imensamente pelo teu amor. Agradecer a ti, Jesus, por essa existência tão generosa, tão renovadora. Que possamos, Jesus, reconhecer a tua presença em nossas vidas. Que possamos ser gratos a ti, ao Pai, pelo dom da vida, aos nossos irmãos, mentores abnegados, que não arredam pé de nossa distância, de nossas vidas, que estão sempre ao nosso lado, que nos apoiam, que nos suportam, que nos amam. Obrigado, Jesus, por tudo isso. Que possamos compartilhar, Jesus, com cada um desses irmãos que mentalizamos agora, em qualquer canto desse planeta. Que possamos levar a cada um desses irmãos um pouco desse amor que recebemos de Ti. Que possamos perceber que o nosso pensamento alcança os corações mais aflitos. E que então entendamos que esse amor universal é o alimento necessário para cada um de nós transformarmos a nossa existência numa existência de amor e paz. Que tenhamos uma semana de muitas bênçãos, que tenhamos uma semana de muita luz e que sejamos seres amorosos, que sejamos seres transformadores em nós, que possamos contribuir com a transformação de cada um daqueles que conosco convivem. Muita paz, muito amor, fiquem em paz, fiquem com Jesus. Um beijo em cada um de vocês. Tudo de bom.